Você já ganhou um presente e você não tinha a mínima ideia de como usar esse presente? E pior, esse presente, às vezes até um presente caro, valioso, acabou ficando largado. Eu me lembro que no passado, lá em 1996, nós recebemos em casa, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, um computador. Ninguém tinha computador em casa. Nós recebemos um de presente e abrimos a caixa, mexemos aqui, mexemos acolá, não sabíamos como usar, não sabíamos qual era a sua utilidade. E eu me lembro que abrimos, montamos, mexemos e nada. A nossa impressão ficou a seguinte: a máquina de escrever é melhor do que esse negócio de computador. E aí nós guardamos o PC e nos livramos dele. Eu não lembro para quem doamos ou que fim que teve. Quem diria que com o tempo os computadores tomariam conta da nossa vida e se tornariam tão indispensáveis, mas aquele presente foi um presente que nós não sabíamos usar e por isso acabou sendo desperdiçado. Deus, ele nos dá dons espirituais. Nessa série de mensagens que nós estamos tratando aqui na nossa igreja, chamada Joga Junto, nós sabemos que precisamos de ensinamento e treinamento para aprender a usar melhor os dons espirituais que Deus nos dá. Caso contrário, é como um tiro que sai pela culatra. Eu recebo capacitação de Deus, o presente de Deus, para servir ao Senhor e servir a igreja, mas eu não sei usar isso e trago mais problemas do que solução para a igreja. É como aquele jovem que consegue a sua primeira habilitação, o seu pai lhe dá um carro, ele sai para dirigir e a primeira coisa que ele faz é enfiar o carro no poste. Só traz mais prejuízo do que vantagem. Eu quero recordar com você o que estudamos na palavra com esse tema Joga Junto numa mensagem anterior. Nós começamos essa série vendo que Jesus sempre deixou bem claro que ele é o coach, que ele é o treinador. Ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Nós estamos no time dele, ele é o treinador e ele nos chama para segui-lo. E nós percebemos que ele não nos chama para uma vida individual com ele, particular, mas uma vida em que nós pertencemos a um time e esse time se chama igreja. E há algumas lições preciosas sobre jogar no time de Jesus. A primeira lição é que ele tem um lugar para nós jogarmos. 1 Coríntios 12:27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Estamos em ano de Copa do Mundo, 2022. Nós esperamos que os nossos craques da seleção joguem para valer. E uma das coisas que nós mais queremos que eles façam é que eles guardem posição nos jogos. Não queremos que os nossos zagueiros corram para o ataque e deixem a defesa desprotegida. Não queremos que o nosso goleiro fique no canto dormindo. Não queremos que o nosso centroavante fique em outras posições. Queremos ele lá dentro da área fazendo gols. Como time de futebol, cada membro da igreja deve ter um lugar para atuar e para servir. Sabe, cada pessoa no time de Jesus precisa seguir o líder que é Jesus, saber qual o papel que Jesus lhe deu, a posição que ele nos coloca, aceitar essa designação e fazer o melhor para executar tão bem quanto possível. Portanto, abrace a ideia de igreja como um time. A igreja, ela não é apenas um hospital onde você vai buscar cura para si. A igreja não é apenas um grupo de autoajuda em que você vai encontrar maneiras de se desenvolver pessoalmente. Tampouco a igreja é uma sociedade, uma instituição de desenvolvimento pessoal. Tudo isso é muito centrado no ego, tem muito a ver com o que a igreja faz por mim, o que eu posso receber. A igreja é um time. Você tem uma posição nesse time e como que você fica sabendo que posição é essa? Como que o treinador, que é Jesus, define a nossa posição? Você tem que descobrir o seu papel e você descobre esse papel em segundo lugar, a segunda lição. Além de ter um lugar para jogar, você tem poder ou capacitação para jogar. Você é empoderado pelo Espírito. O Espírito presenteia cada um de nós com dons únicos e específicos.
Mas o que é dom espiritual? 1 Coríntios 12:7 diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Dom é a habilidade que você recebe de Deus, de ter a graça dele trabalhando por você, em você e através de você, no poder do Espírito Santo. É uma capacidade específica que você tem. Assim como no futebol, um zagueiro costuma ser mais alto, mais forte. O goleiro também tem que ser mais alto ainda. Um atacante tem que ser um velocista de mais baixa estatura, ágil. Cada um tem a característica para jogar na sua posição. Assim também você descobre o seu lugar no time de Jesus, descobrindo os dons e talentos, a capacitação espiritual que Deus lhe deu. No Novo Testamento, nós encontramos 4 listas de dons, de capacitações espirituais. São todas diferentes umas das outras, elas estão lá em Romanos, em 1 Coríntios, na carta aos Efésios e também na primeira carta de Pedro. Nessas 4 listas, dezenas de dons são listados para facilitar o nosso entendimento, porém, eu quero que você se lembre que nós temos 2 categorias ou tipos de dom. Os dons de serviço e os dons de comunicação. Os dons em que nós trabalhamos, servimos com as nossas mãos, os dons que estão ligados à comunicação, à fala, à palavra. Algumas pistas que nós já vimos para descobrir o nosso dom, né? O que você tem alegria em fazer? Isso pode ser uma dica de qual é o seu dom espiritual. O reconhecimento de outros, quando alguém diz, puxa vida, você nasceu para tal coisa, você faz isso muito bem, isso pode indicar o seu dom espiritual. Talvez o que as pessoas na sua comunidade, o seu pastor, pedem para você fazer de modo geral, isso pode indicar a tua praia, a tua área de atuação. Outra indicação é com o que é que você se aflige, com o que é que você se importa. Isso pode ser um caminho para você entender a sua capacidade especial. O que você vê que precisa de atenção ou quem você vê que precisa de ajuda que os outros não veem. E essa sua capacidade de perceber quem ou o que precisa de ajuda indica a sua área de atuação. Que habilidades você tem? Isso também mostra aonde você deve servir. De repente você tem capacidade física, manual, talvez sua capacidade seja mais intelectual, talvez você tenha dons na área artística, na área musical. Por que não servir nessa área em que você é bom, nessa área em que Deus lhe capacitou? Que recursos que Deus te deu, que você pode usar no ministério? Talvez Deus tenha feito de você uma pessoa de posses materiais e Ele quer que você use isso na obra dele. Talvez você tenha um negócio próprio onde você pode fazer a obra de Deus crescer. Você tem um treinamento técnico numa área específica. Talvez você tenha um imóvel que pode ser usado para a glória de Deus. Talvez os seus bens móveis podem ser entregues para o serviço do Senhor, o seu carro, a sua moto, sei lá o quê. Deus também te capacita para servir através de experiências que moldam o seu caráter. Experiências principalmente dolorosas que Deus permitiu que você vivesse, para que você, através de vivenciar e superar essas coisas, você pode servir outras pessoas. De repente você pode pensar simplesmente assim, o que me estimula, o que me empolga e que no geral deixa os outros mais entediados. Isso pode indicar a sua área de serviço. Coisas que você descobriu sobre si mesmo, num teste vocacional, num treinamento, numa avaliação psicológica, coisas sobre o seu perfil, que você, descobrindo, você pode também usar para a obra do reino de Deus. Além de ter um lugar para jogar e ter uma capacitação para jogar, você e eu precisamos de mais uma coisa. Nós precisamos de aprendizado para jogar. Você ganha o presente. Ele não pode ser como aquele computador que eu ganhei lá em 1996 e foi desperdiçado. Não pode ser o carro que o jovem ganha e a primeira coisa que ele faz é bater no poste. Perceba uma coisa, o apóstolo Paulo abriu a carta dele aos Coríntios dizendo o seguinte: de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Eles eram incrivelmente dotados de dons espirituais, todos os membros da igreja em Corinto. Só que aquela igreja era uma igreja imatura e confusa e não sabia usar esses presentes de maneira adequada. 1 Coríntios 12:1 diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Eles estavam sendo ignorantes.
Havia confusão acerca de dom espiritual. O meu é melhor que o seu. O meu é mais importante. Eu vou usar o meu dom para mostrar quem eu sou. O meu dom é muito pequeno, muito fraco, muito inútil. E Paulo então escreve a carta, e um dos objetivos da carta dele, a primeira carta aos Coríntios, é corrigir os crentes acerca desses problemas. Eles tinham presentes especiais e não sabiam como usar. E Paulo esperava que os crentes lessem e obedecessem, eles reunidos em comunidade, lessem, obedecessem e aprendessem a usar corretamente aqueles dons. E isso é uma coisa vital. Você não pode entender e aplicar a palavra de Deus corretamente na sua vida sem o Espírito Santo de Deus em você e sem o povo de Deus ao redor de você. Especialmente no que diz respeito aos dons espirituais, isso também é um fato. Você precisa estar sendo capacitado pelo Espírito em comunhão com o povo de Deus para que você possa usar esse presente especial que Deus te deu, que chama dom ou capacitação espiritual. Deixe-me usar um exemplo corriqueiro, familiar. Qualquer pai ou mãe sabe que não pode dar para o filho, uma criança pequena, uma informação e esperar que ela ouça, aprenda e faça e se torne expert naquilo. Coisas simples como guardar a roupa, lavar a louça, catar o cocô do cachorro. Não basta apenas falar e esperar que o filho faça isso automaticamente. Não. O filho precisa estar constantemente ali rodeado de amostras, exemplos e também de correção e instrução nova, instrução nova, instrução nova. E isso também é verdade para nós como filhos espirituais do Pai Celestial. Você e eu, como crianças, facilmente entendemos errado o que nos é ensinado. E também isso é válido com relação a dons espirituais. Você e eu precisamos estar em relacionamento com pessoas maduras, que vão ser como pais espirituais, que vão ser irmãos espirituais mais velhos, que vão nos ajudar a aprender, para nos levar para além de apenas ouvir o que é ensinado, mas nos mostrar como fazer. O neófito, a gente chama neófito aquele que é novo na fé, ele traz consigo da sua bagagem do mundo as crenças e comportamentos que não tem nada a ver com o reino de Deus. Ele carrega em si a cultura do mundo quando chega no reino de Cristo e ele precisa estar amparado pelo povo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que possa aprender as coisas novas que o Senhor tem para nos ensinar. Nós precisamos aprender a jogar. E a primeira coisa que a gente tem que aprender a jogar no time de Jesus é aprender a jogar com a maturidade do amor. A Bíblia, ela comunica um conceito extraordinário nessa questão. Ela diz que há uma grande diferença, enorme diferença entre capacitação espiritual e maturidade espiritual. A capacitação ou o dom espiritual é aquilo que Deus nos dá, nós já sabemos, para que sirvamos a Ele no ministério frutífero, seja na área de serviço, seja na área de comunicação. Numa próxima mensagem nós vamos nos aprofundar nessas possibilidades de servir. Mas dom espiritual é isso, ele nos capacita para um ministério frutífero. Só que apenas o dom espiritual não é suficiente para que você sirva como Jesus, seja como Jesus, e para que você e eu tenhamos uma igreja unificada, amável e abençoada como Jesus espera. Nós precisamos também da maturidade espiritual. A maturidade espiritual é, no mínimo, tão importante quanto o dom espiritual. E sabe qual é a marca registrada da maturidade espiritual? Amor. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12:31, busquem com dedicação os melhores dons. Mas na sequência ele diz, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Um caminho ainda mais importante, mais necessário do que a busca por dons, a busca por servir na igreja. E ele vai dizer assim, se não tiver amor, nada serei. Sem amor, nem mesmo o melhor dom de profecia, nem mesmo o dom de expulsar demônios, nem mesmo o dom de discernimento de espíritos, nenhum dom serve para nada se não houver a maturidade do amor. Na prática, sabe o que isso significa? Que cada um de nós, você e eu, devemos usar os dons que Deus nos dá de tal modo que os outros saibam
que são amados por Deus, que são amados, abraçados e acolhidos pela igreja, e que são amados e abraçados pela pessoa que está usando esse dom. Eu não posso usar o meu dom de ensino de tal forma que eu só transpareço o quanto eu sou eloquente, o qual eu só transpareço as chicotadas que eu quero dar nas pessoas, ou o que eu quero mandar, ou que eu quero estar na crista da onda. Se eu fizer isso, eu estou batendo com o carro no poste. Eu estou destruindo o dom espiritual. Eu preciso usar o meu dom para demonstrar amor. Sem a maturidade amorosa, o dom é simplesmente uma oportunidade de causar grande dano. É a oportunidade de eu mostrar que eu sou bom, que eu sei fazer, que eu sou um cristão fiel, que eu sou melhor que os outros. A segunda lição que nós devemos aprender para jogar no time de Jesus é jogar com o time e aprender junto do time. Além de buscar a maturidade amorosa, eu tenho que buscar o desenvolvimento junto com o time, jogando junto. A igreja, ela deve funcionar como uma grande família, uma família saudável. Nós já vimos nessa família, os membros mais velhos ajudam os mais novos ao longo da caminhada na fé. Os mais velhos treinam os mais novos no uso dos dons espirituais. Os mais velhos caminham com os mais novos nas verdades da palavra de Deus. Então, ao ter um ministério na igreja, ao usar o seu dom, você não faz isso do seu jeito, na hora que você quer. Você vem aqui na igreja e eu sou bom nisso e eu vou fazer isso por conta própria. Não. A igreja é um corpo, a igreja é um time. Ela não é composta de um membro só, mas muitos. 1 Coríntios 12:14 diz exatamente isso. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Por isso, esse corpo, esse time deve funcionar com todos de mãos dadas, em interdependência, dependendo uns dos outros, aprendendo uns com os outros. Você sabe o que acontece quando o membro da igreja ele quer servir do jeito dele, ele quer fazer carreira solo, não quer prestar contas a ninguém, não quer estar debaixo da liderança do seu pastor, não quer aprender como as coisas devem ser feitas com outras pessoas? Você sabe o que acontece, muito simples, ele racha a igreja. É a mesma coisa que um jogador faz quando ele está no time e ao invés de ouvir o treinador, conversar com seus companheiros, ele quer fazer o que ele quer. Ele faz o que ele acha melhor. Ele não ouve os seus companheiros e não quer aprender com ninguém. Ele causa confusão no time, o time apenas fica rachado e perde as partidas. É claro que isso é uma evidência do pecado do orgulho, pecado que mina muitos de nós. Olha só, aprender a jogar na igreja, no time de Jesus, é algo que você desenvolve na dinâmica da vida da igreja, nos relacionamentos com a igreja, debaixo da autoridade do pastor, da liderança da igreja. E é o trabalho em equipe, em que você aprende em equipe, que você caminha junto. Não adianta você chegar na igreja e querer oferecer algo do seu jeito e impor para a igreja. Não, você precisa se envolver com a comunidade, aprender como as coisas são feitas, se submeter à liderança e estar junto ali. É assim que o dom espiritual deve ser utilizado. Isso significa que você pode, por exemplo, identificar um ministério na igreja, juntar-se a ele e agregar, enriquecer esse ministério, ver o que já está sendo feito pelos outros irmãos, cooperando com eles. E jamais querer fazer algo por conta própria, sem permissão, sem supervisão. Trabalhando com humildade, estando disposto a ensinar e ser ensinado a como servir melhor. Eu queria concluir essa reflexão, lembrando então que você tem um lugar para jogar no time de Jesus, que Ele te dá poder para jogar, uma capacitação com dons. Mas o que vimos hoje, é preciso que você aprenda a jogar. E esse aprendizado é nesses dois sentidos. Você desenvolver a maturidade do amor, ou seja, você tem o seu dom espiritual que você utiliza com amor ao próximo e por amor ao próximo, mas você também aprende a jogar na interdependência, no coletivo da sua igreja, na comunhão com os seus irmãos. Que o seu dom espiritual não seja um presente que você não sabe usar, como aquele computador que eu ganhei lá no passado, ou como o carro que o jovem enfia no poste. Você possa usar o seu dom para a glória de Deus.
Na próxima mensagem dessa série, nós vamos encerrar esse tema, Joga Junto, e eu queria apresentar para você detalhadamente quais são os dons de serviço que a Bíblia apresenta, para você se identificar com eles. Quais são os dons de comunicação, talvez você possa se identificar com eles. Vamos ver o que significa cada um, quais são eles, como usá-los na igreja. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você discernir qual é a tua praia, qual é o teu lugar no time de Jesus. Mas o meu apelo para essa mensagem é que o seu desejo seja o de aprender a jogar no time de Jesus. Que você aceite com gratidão que Deus escalou você e você tem o privilégio de estar numa posição nesse time. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Ele te capacitou para você servir com dons espirituais. E Ele te deu capacitação especial e que você aprimore e que você se aperfeiçoe através da maturidade amorosa e da mutualidade com os seus irmãos. Em uma única palavra, querido, querida, joga junto. Eu sei que a vida apresenta muitas demandas e muitas exigências particulares e você tem que dar conta delas. Você tem contas para pagar, você tem compromissos para cumprir, um trabalho para estar presente, você tem um chefe, você tem uma escola, você tem coisas para entregar ali, mas não deixe que essas atividades do dia a dia afastem você desse privilégio maior de servir numa igreja local. Não terá valido de nada você ter vivido a sua vida, cumprido todos os seus compromissos sociais, financeiros, profissionais. Não vai ter valido de nada se você chegar lá na frente e não ter cumprido o seu papel na igreja de Jesus. Porque esse é o time no qual a gente precisa jogar e vale a pena jogar. Quero orar por você. Vamos falar com Deus. Pai, abençoe cada uma que está ouvindo essa mensagem hoje. Nos fortaleça, nos edifica neste caminho, ó Deus, de jogarmos no time de Jesus, a tua igreja, sabendo o nosso lugar, a nossa capacidade e aprendendo a usar o nosso dom, usar com amor e usar na dinâmica do aprendizado e da comunhão com a tua igreja. Que sejamos uma igreja fortalecida pelo uso de dons espirituais por parte de seus membros. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus